Brasília era considerada uma utopia. Nós estávamos acostumados a ver no mapa do Brasil um retângulo vermelho com os seguintes dizeres: futura sede da capital federal. Ninguém mais dava fé àqueles dizeres que vinham desde a proclamação da República. Renunciei e já com o meu programa de campanha organizado. E havia tomado a deliberação de não começar, como era praxe desde o início da República, as campanhas políticas, os comícios, só pelas cidades do litoral, especialmente as capitais. E eu queria percorrer com mais detalhes o interior, para saber bem as coisas que ocorriam nestas regiões que aqui do litoral, naquela ocasião, ninguém podia vislumbrar. A minha campanha já estava preparada. Eu tinha 30 metas preparadas, estudadas, com os técnicos que eu havia convocado para esse objetivo, e visavam todas elas o rompimento dos estrangulamentos econômicos que, naquela ocasião, faziam do Brasil uma nação das mais subdesenvolvidas do mundo. Porém, Brasília não estava nas minhas cogitações. Eu havia declarado que era indispensável para o desenvolvimento do país paz, tranquilidade, e que esta só se obtinha com um respeito integral à Constituição, donde a minha resolução inabalável de cumprir artigo por artigo da Constituição de 1946, que era a que regia os destinos do Brasil. Quando me pus à disposição do público, o Toniquinho, como se chama o rapaz de Jataí, perguntou-me: Vossa Excelência acaba de afirmar que vai cumprir artigo por artigo da Constituição. Sendo assim, Vossa Excelência deve se lembrar que no artigo 4º das disposições transitórias da Constituição estabelece que a capital da República deve ser construída no Planalto Central. Vai Vossa Excelência construir a nova capital? Confesso que até aquela altura eu não havia pensado nesse assunto. Mas quando o Toniquinho me colocou o problema, eu pensei subitamente. Não dei senão 1 ou 2 segundos de espera e respondi prontamente: se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a nova capital do Brasil, no Planalto Central. As minhas palavras foram coroadas de um aplauso ensurdecedor. Verdadeiro delírio da multidão que me escutava. É verdade, vou construir a nova capital. E assim o Brasil caminhará 50 anos em 5 de governo. E este passou a ser o slogan da minha campanha, que graças a Deus foi plenamente realizado, fazendo com que realmente o Brasil andasse em muitos setores, não apenas os 50 que eu anunciei, mas 1 ou 2 séculos. O meu prazo de governo era de 5 anos. Para realizar Brasília, eu não podia perder 1 minuto sequer. E um dos problemas sérios
era o de desapropriação dos terrenos destinados à construção da cidade. Mas também não poderia eu iniciar essa medida sem ter a lei do Congresso que me autorizasse a construção. Pedi a Santiago Dantas que elaborasse o projeto, recomendando-lhe: peço-lhe, porém, que, uma vez aprovado o projeto, eu não tenha mais que voltar ao Congresso, porque sei bem que a primeira solicitação minha será atendida pelo Congresso. Mas a segunda, quando verificarem que a construção é mesmo para valer, eu já vou encontrar dificuldade de toda espécie e o Congresso começará a fazer obstrução e oposição às medidas que eu solicitar. Santiago Dantas, com a genialidade que lhe era habitual, em 5 ou 6 dias trouxe-me a mensagem, que era perfeita. Dava-me plenos direitos, uma vez aprovada pelo Congresso, de construir a nova capital, sem novamente precisar de voltar ao Congresso, a não ser para só uma medida, que era a da determinação da data de inauguração da capital. No dia 18 de setembro, foi aprovado pelo Congresso a mensagem de construção de Brasília. E para isso eu tive que fazer uma grande mobilização, porque os meus adversários, naturalmente, procuraram travar o projeto. Mas a bancada de Goiás fez um esforço muito grande e ajudou a transitação da lei. No dia 18 de setembro, eu recebi o projeto e, já sabendo que ele ia suscitar muitos problemas, o sancionei apenas na presença da minha família, da minha mulher e das minhas 2 filhas, na sala de jantar do Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Lembro-me bem, as minhas filhas eram mocinhas ainda, tinham 13 para 14 anos. Eu disse a elas: estou aqui assinando um dos atos que vai modificar a fisionomia política, social, econômica e mesmo geográfica do Brasil. Vamos construir a nova capital do Brasil. Eu nomeei logo que recebi a lei Israel Pinheiro, presidente da nova CAP. Ele foi um elemento de grande importância nesse sentido. E um outro também, logo no início, foi Bernardo Sayão. Bernardo Sayão é uma figura que ainda vai aparecer mais adiante nos compêndios de história do Brasil. Era uma figura curiosa. Fisicamente, um atleta, um gigante. Era a imagem do velho bandeirante que enfrentava sozinho, com as suas forças físicas, todas as vicissitudes da natureza, todas as violências que esse Brasil imenso ainda oferece aos que o querem desbravar. O general Ott, ministro da Guerra, me emprestou 20 barracas do Exército. Eu as instalei lá no Planalto para abrigar os primeiros operários que iam abrir o campo de aviação. E foi assim, meu caro amigo, que nós começamos a grande epopeia, que foi concluída em 3 anos e meio e que hoje está lá, desafiando todas as glórias da coragem e do espírito de aventura do brasileiro. Em um buzeiro eu fui balaieiro, empurrei um carrossel. Em um buzeiro eu fui balaieiro, empurrei um carrossel. Mas hoje mudou tudo, comerciante eu sou. Vendo pitomba pros meninos, vendo pitomba pro doutor. Vendo pitomba pros meninos, vendo pitomba pro doutor. Logo que eu pensei na capital, eu chamei o Niemeyer e disse a ele: você vai ficar encarregado, Niemeyer, de traçar o plano arquitetônico da capital.
O plano urbanístico, eu tinha necessidade de abrir um concurso. Quis até abrir um concurso internacional, mas aqui a Sociedade de Engenheiros, a Sociedade de Arquitetos fizeram um apelo, protestaram contra esta proposição minha, e eu então deliberei fazer um concurso só nacional, de artistas nacionais. E eles pediam um prazo de 6 meses. Eu dei um prazo apenas de 4 meses, porque realmente tinha pressa. O presidente Juscelino Kubitschek conhecia o trabalho do grande arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer desde a construção da Pampulha, em Minas Gerais, uma joia da arquitetura moderna que todos nós conhecemos. Além disso, Oscar já havia trabalhado com a figura extraordinária de Lúcio Costa. Ambos eram responsáveis pelo projeto do prédio do Ministério da Educação e Cultura, entre outros inúmeros trabalhos. Lúcio Costa, convidado para assinar o projeto urbanístico de Brasília, responsável por tantos trabalhos realizados em uma das cidades mais lindas do Brasil, fez de Brasília um oásis no Planalto. Como eu ia dizendo, as dificuldades para se chegar até lá eram enormes. Não havia uma estrada, não havia uma ponte nos numerosos rios. Eu vou contar só um episódio para dar o sentido da grandeza das dificuldades. Nós tínhamos que levar para lá um gerador de energia elétrica, um transformador, que pesava 70 toneladas. Mas não havia uma estrada. Uma carreta para sair de São Paulo e ir até Brasília era uma grande aventura tão grave que eu chamei e pedi o batalhão de engenharia da cidade de Itajubá, batalhão de engenharia do Exército, para tomar assim o encargo, como se fosse uma operação de guerra. Ao atravessar o rio Paranaíba na fronteira de Minas com Goiás, a embarcação improvisada ali às margens do próprio rio, destinada a fazer o transporte, teve uma alteração no meio do rio e o transformador caiu dentro d'água. Levamos 4 meses para arrancar esse transformador lá de dentro, porque não havia um guindaste, não havia nada para suspender 70 toneladas. Foi, de fato, um grande trabalho realizado pelo Batalhão de Engenharia de Itajubá. Depois que o retiramos da água, tivemos que voltar com ele a São Paulo para abri-lo, consertá-lo, porque os meses que ele ficou dentro d'água, naturalmente, provocariam perturbações no seu funcionamento. Só depois disso é que novamente ele veio. Mas nesse intervalo eu construí a ponte do Rio, uma grande ponte na fronteira de Minas com Goiás. E então aí já não houve problema, porque ele passou sobre a ponte. Mas houve pequenas localidades que nós não pudemos evitar, que éramos obrigados a demolir casas e casas e depois reconstruí-las para que aquelas grandes carretas levassem esses materiais pesados que precisavam de veículos muito grandes e muito poderosos. Quando esse transformador chegou no Planalto, foi uma festa para nós. Quando vimos acesa a primeira lâmpada, naquele silêncio, naquela solidão, e vamos dizer, nas trevas daquela natureza, nós todos nos rejubilamos. Foi uma noite de festa. Quando eu acendi no meu quarto, no catetinho, a primeira lâmpada que assinalava a presença do homem num ponto onde até ontem era apenas a solidão. Havia uma curiosidade muito grande do Brasil para ver Brasília. Eu deliberei, então, no dia 3 de maio de 1957, de realizar no Planalto uma missa solene, lembrando aquela que foi celebrada quando Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral brasileiro. Porque, sem dúvida nenhuma, Brasília representa a continuação da viagem de Pedro Álvares Cabral. Ele chegou aqui no litoral e a ação da sua presença de Portugal foi o necessário
para se conquistar uma grande faixa do Brasil. Mas essa outra faixa que está além de Brasília deve-se à construção de Brasília. Vamos celebrar uma missa. E convidei para celebrante o meu grande amigo, o cardeal Dom Carlos de Vasconcelos Mota, que na ocasião fez um brilhante discurso, no qual ele afirmava o seguinte: a construção de Brasília é o trampolim para a conquista da Amazônia. Palavras absolutamente proféticas, porque foi Brasília que possibilitou a construção da Belém Brasília no meu governo, da Brasília Acre ainda no meu governo, e depois nos governos que me sucederam, a Transamazônica, agora a outra que já estão construindo, a Santarém, Cuiabá, e a outra que virá também, que é a Manaus-Porto Velho. Todas essas estradas que estão rompendo a Amazônia, elas todas foram frutos da construção de Brasília. De modo que Dom Carlos viu com uma lucidez extraordinária a significação de Brasília. Esta foi, portanto, a primeira manifestação que houve no Planalto. Nós tivemos lá nesse dia milhares de pessoas que vieram de todos os pontos do Brasil, não sei como, passando por que estradas. Chegavam lá de jipe, a cavalo, acampavam debaixo das árvores, debaixo dos caminhões, e foi assim, num espetáculo, e a maioria de avião, que nós pudemos celebrar a primeira festa naquela região. E parece que Deus estava conosco. As dificuldades durante a construção, elas se multiplicaram. Logo que a notícia circulou pelo Brasil, começaram a afluir a Brasília milhares de pessoas. E eu me lembro que um dia chegaram 5.000 pessoas em Brasília, procurando serviço. Vinham do Nordeste. O Nordeste não tinha ainda a Sudene, que o está ajudando a se redimir. A miséria era tremenda. E os paus de arara, como na ocasião se chamavam, se multiplicavam pelos caminhões e vinham atravessando o cerrado, saltando os rios, quase carregando os caminhões nos próprios braços para chegar até Brasília. E ali nós tínhamos que recebê-los de qualquer maneira e dar trabalho. Criamos logo uma seção de imigração, galpões enormes onde nós os colocávamos. Criamos restaurantes por todo lado, de modo que a Cidade Livre começou logo e nós facilitamos para termos um ponto de apoio para a construção da capital. Em 3 meses, a Cidade Livre já contava com milhares de habitantes.
com bares, restaurantes, hotéis. E daí a pouco até hospitais começaram a aparecer. O primeiro, é claro, foi feito pelo governo. Mas os paus de arara, os nortistas que vinham e que foram um fator decisivo na construção de Brasília, porque sabiam trabalhar com uma inteligência privilegiada, que eles em poucos dias aprendiam as tarefas mais difíceis. Esses homens passaram a se chamar uns aos outros de candango. E o nome foi pegando. E hoje o habitante de Brasília, como o desta linda cidade do Rio de Janeiro, que se chama Carioca, o habitante de Brasília se chama candango. Candango era uma expressão pejorativa que os índios usavam antigamente para designar o português invasor, que eles não gostavam, que eles detestavam, chamavam de candango. Pois bem, essa palavra surgiu e já com um significado completamente diferente. Porque hoje, em Brasília, você chamar uma pessoa de candango é como condecorá-la. Quer dizer, uma pessoa que viveu a construção de Brasília, que vive lá desde o início da cidade, que é um elemento útil à cidade. Durante a construção de Brasília, além das dificuldades inerentes à natureza daquela obra, o presidente Juscelino Kubitschek teve que superar as tremendas acusações vindas da UDN, inclusive da bancada mineira, contra a execução daquele projeto. Na época dizia-se: vamos dar esse projeto ao Juscelino, porque no fim do governo nós cobraremos, e ele terá que enfrentar enormes dificuldades diante da nação. Insistia-se muito no fato de que todo o material era transportado por avião. Ora, e nós perguntamos, e existiria outra maneira? A luta travada entre a UDN e o governo fez com que a própria UDN introduzisse uma emenda no projeto de Brasília que estabelecia que a nova CAP teria um elemento da oposição mais forte, com maior número de representantes no Congresso, elemento esse que foi designado como tesoureiro da nova CAP e que controlaria, portanto, toda a tramitação de verba destinada à construção da nova capital. A luta, no entanto, foi mais longe. Chegou a ser nomeada uma comissão de inquérito do Congresso e da Câmara para apurar a situação de Brasília. O objetivo dessa comissão era, antes de mais nada, uma jogada política. Ou seja, segurar no Rio de Janeiro, por períodos indeterminados, o presidente da nova CAP, os técnicos, os diretores, os empreiteiros e, assim, atrasar os trabalhos da capital do Brasil.
Só entregamos a uma firma estrangeira uma construção em Brasília, que foi a construção da barragem. Essa firma americana, que tirou a concorrência, começou a trabalhar. E eu comecei a observar que o ritmo que nós impunhamos aos nossos empreiteiros eram cumpridos e os ritmos da firma americana não eram. Um dia eu apareci lá de surpresa e encontrei os serviços parados. Perguntei ao engenheiro-chefe: por que está parado o serviço quando há uma data aqui certa para a inauguração desta obra? Disse ele: porque quebrou uma peça numa máquina importante aqui e nós tivemos que mandar buscar nos Estados Unidos. Eu falei: quanto tempo vai demorar isso? 4 meses. E eu falei: então os senhores não têm imaginação para criarem um outro estilo na realização desse trabalho? Não, senhor, a técnica exige isso e nós vamos proceder de acordo com a técnica. Então eu disse: a técnica aqui em Brasília é contra o que nós chamamos o espírito de Brasília. O espírito de Brasília é contra a burocracia, é contra a protelação de qualquer medida, é pela realização das coisas na data exatamente prefixada. De modo que os senhores não servem para trabalhar comigo. Mas eles tinham um contrato. Chamei o doutor Israel Pinheiro, que era o presidente da Nova Cap, aliás, um excelente presidente, e disse: doutor Israel, o senhor vai dispensar esses americanos. Sabe que eles não completaram essa obra no prazo que eu desejo. E realmente atrasaram o prazo da obra. E o doutor Israel me disse: mas e o contrato, presidente? Eu disse: o senhor chama os advogados, veja o que pode fazer, ainda que tenha que depois uma ação que eles movam contra o governo, nós vamos, é outro assunto. Mas dispense imediatamente e entregue aos brasileiros. Foi quando chamei o engenheiro Barbosa da Silva, que organizou uma equipe e começamos então a construção da barragem. Mas verificamos durante a construção que não havia tempo de fazer a construção da barragem e ao mesmo tempo para encher o lago até o dia da inauguração da nova capital. Chamei vários técnicos, inclusive o governador Garcês de São Paulo, que é um grande profissional desse assunto, e disse: qual é a solução para eu ter esse lago cheio no dia da inauguração? Eles me disseram: a solução é arriscadíssima. À medida que o senhor for subindo a barragem, tem que fechá-la, para que a água comece a acumular. Mas, se houver uma chuva violenta, a água pode subir, passar por cima da barragem e leva a barragem. Eu reuni todos os engenheiros e falei: Brasília tem que ser construído um pouco com risco e com perigo. Para nós termos o lago pronto no dia da inauguração da cidade, é preciso correr esse risco. Todos disseram: é um grande risco, mas se o senhor deseja, nós correremos com o senhor esse risco. Então vamos correr o risco. E construímos a barragem. Ela foi subindo, a água subindo com ela, porque fechamos as comportas. À medida que nós íamos subindo, já a barragem, a água também ia subindo. E a verdade é que no dia 21 de abril fizemos esse milagre. A barragem chegou no ponto máximo, com o lago também no ponto máximo. Deus nos ajudou, porque não nos deu uma chuvazinha maior que podia provocar uma calamidade. E lá está o lago que circunda a cidade e que é realmente uma moldura que embeleza muito a nova capital. Caminhões conduzem operários para a Praça dos Três Poderes para a realização das comemorações do Dia do Trabalho, que pela primeira vez se realizam na futura capital do Brasil, numa afirmativa de fé nos destinos da pátria, manifestada pelos dirigentes e classes obreiras do país. Milhares de operários acorreram a chamada para comemorar o seu dia, o 1º de maio. Em
princípio aberto, o presidente da República, acompanhado pelos diretores Dr. Israel Pinheiro, presidente da Nova CAP e responsável pela construção da nova capital, e Dr. Moacir Gomes e Souza, passou em revista algumas das centenas de máquinas que estão construindo Brasília. Sua Excelência chega ao edifício do Congresso Nacional para falar aos trabalhadores da futura capital e de todo o Brasil. Cerca de 30 mil trabalhadores se reuniram em frente ao Congresso para ouvir o presidente. A solenidade teve início com a palavra do operário José de Paula Costa, que saudou o presidente Kubitschek em nome dos trabalhadores. O doutor Iris Meinberg falou em nome da Nova CAP, dos empregadores de Brasília e na qualidade de presidente da Confederação Rural Brasileira, saudando o presidente da República e os trabalhadores pelo 1º de maio. Dirigindo-se a todos os trabalhadores e a toda a nação, disse o presidente Juscelino Kubitschek: a presença do presidente da República no Planalto Central do Brasil, no 1º de maio, marca um pensamento novo, um sentido novo na vida nacional. Já estamos sentindo que soou a nossa hora. Não é mais possível limitar a existência desse país à faixa litorânea. O necessário é levantar todas as forças vivas do Brasil e encará-las num esforço constante e tenaz e conquistar para a produção e a riqueza futuras desta nação este imenso império até agora abandonado e deserto. Sei bem que as dificuldades, a luta, os esforços para atingir esse objetivo foram grandes e maiores ainda serão. Eu afirmava sempre que se os 3 primeiros anos de meu governo fossem de lutas e dificuldades, em compensação, os 2 últimos seriam ainda piores. Estamos enfrentando agora, sobretudo no tocante a Brasília, o recrudescimento de uma onda de incompreensões. É evidente que inúmeros interesses se levantam para se oporem à marcha do Brasil para o interior. Mas pergunto, que forças ousariam hoje impedir que caminhemos para frente? Que forças ousariam hoje de tentar paralisar o Brasil neste momento, roubando o imenso trabalho já aqui realizado, que é fruto de centenas de milhares de brasileiros que aguardam a coroação desta grande obra e deste empreendimento? E estou certo que a nação inteira acompanha Brasília com os olhos de respeito, sabendo que aqui estamos plantando um marco decisivo para o nosso futuro. Não só o Brasil, mas todo mundo acompanha Brasília. Se há uma promoção que realmente emocionou a humanidade, foi este esforço que a nação faz neste instante para não construir apenas uma capital ou uma cidade, mas plantar novos caminhos e novos métodos na via de progresso e enriquecimento do Brasil. Estou certo, trabalhadores de Brasília, que o vosso esforço não será em vão. Ainda ontem recebíamos aqui um jovem líder americano que agora acaba de conquistar o poder em sua pátria. Nos arroubos de seu entusiasmo, proclamou ele que é uma felicidade ser jovem no Brasil, ter tempo de sentir e de viver esta nova fase da nossa história. Poder atravessar estas regiões, conquistar as florestas e os rios e transformar os imensos desertos em centros de civilização que tornarão cada vez mais poderosa esta grande pátria. Não temo a arremetida dos que querem hipocritamente anunciar que foi inoportuna a construção de Brasília e que é necessária a protelação de sua instalação. Não temo estas arremetidas, porque Brasília é uma realização que ninguém mais deterá. Há quase 2 séculos que a nação inteira vem olhando para as dificuldades que teríamos com a transferência da capital, nossa luta para a conquista total deste imenso país. Se outras nações deste continente, como os Estados Unidos, puderam há mais de 1 século romper de um oceano a outro, atravessando todo o país,
povoando e construindo centros de civilização e se tornando uma nação poderosa, por que não poderá o Brasil realizar a mesma façanha, plantando a sua civilização, conquistando sua liberdade e sua independência? É o que estamos fazendo e não nos preocupemos com a voz dos medrosos, dos que não sentem a grandeza do Brasil. Não nos preocupemos porque eles ficarão para trás. Com a boa causa está o Brasil de hoje e o Brasil de amanhã. Queremos ser não uma nação de mão estendida para os países mais poderosos, mas uma nação orgulhosa de seu progresso, da sua força, ciente de que com sua própria energia pode-se construir a grandeza e a prosperidade. É este o nacionalismo que agora estamos vivendo e pregando. É um nacionalismo que tem 2 séculos de raízes, quando brasileiros mais videntes já sabiam que o Brasil jamais seria uma poderosa nação se não conseguisse conquistar todo o seu território. Não poderíamos ficar com a ponte de comando distante do campo de batalha. Estamos transferindo agora para o centro do país a trincheira da luta. Daqui prosseguiremos para a conquista e ela já se vem delineando. Ainda há poucos meses, em plena selva amazônica, tombava um companheiro nosso, heróico pioneiro da conquista desse ideal supremo da integração brasileira. Bernardo Sayão não limitou sua ação apenas à construção de Brasília. Foi além. E ferido por uma grande árvore da floresta que ele procurava dominar, aqui está hoje, repousando como primeiro habitante do Campo Santo desta cidade que ele abençoou com o seu esforço e o seu sacrifício. Mas estamos neste instante, de fato, vivendo uma hora heróica para o Brasil. Já não nos contentamos apenas em construir pequenas praças ajardinadas nas grandes cidades do litoral. Agora estamos enfrentando os grandes inimigos do Brasil, sobretudo à distância. Estamos enfrentando as florestas e os rios caudalosos para dominá-los e pô-los a serviço da pátria. Para as solenidades de inauguração, chega a Brasília o presidente Juscelino Kubitschek. O Dr. Israel Pinheiro recebe sua excelência no Catetinho, onde se realizou a exposição dos primeiros automóveis JK. A primeira dama do país quebra a garrafa de champanhe. A elegância sóbria e requintada dos novos carros desperta a admiração dos presentes. A seguir, o presidente Kubitschek, Dona Sara e o Dr. Israel Pinheiro deixam o Catetinho para dar início às primeiras solenidades inaugurais da nova capital. Em automóveis, chegaram à nova capital brasileiros de todos os rincões da pátria para assistir às solenidades da mudança da capital. O autor e realizador da nova CAP chegam à Praça dos Três Poderes, onde o povo os esperava. Grande era o júbilo da multidão. O Dr. Juscelino Kubitschek dificilmente consegue chegar ao balcão da Praça dos Três Poderes. Estavam presentes governadores, ministros de Estado e altas autoridades da República. Acompanhados de suas esposas, o presidente Juscelino e o Dr. Israel Pinheiro e João Goulart dirigem-se à tribuna. O Dr. Israel Pinheiro fala ao povo que encheu a Praça dos Três Poderes.
Ao receber as chaves de Brasília, disse o chefe da nação: esqueçamos as dificuldades passadas e saibamos contemplar o futuro glorioso que Brasília simboliza com tamanha evidência, de forma viva, decisiva e concreta. Aviões sob o troar da salva de 21 tiros de artilharia e os acordes do hino nacional, o presidente da República hasteou a bandeira brasileira na Praça dos Três Poderes. A bandeira que vai tremular nos céus de Brasília simbolizará um país que se tornou maior. Meu pensamento volta-se neste instante para as novas gerações que colherão os frutos do nosso trabalho, encontrando um Brasil diferente, um Brasil integrado no seu verdadeiro destino. A seguir, chega o monumento comemorativo da instalação do governo federal na nova capital do país. O poeta paulista Guilherme de Almeida leu o poema de sua autoria sobre Brasília. Foi incorporada ao monumento a cabeça do presidente esculpida em granito com a seguinte inscrição: ao presidente Juscelino Kubitschek, que desbravou o sertão e ergueu Brasília com audácia, energia e confiança, a homenagem dos pioneiros que o ajudaram na grande aventura. Brasília iniciava sua vida social e política e nos idos de 1961, 62, a cidade, cravada naquele planalto de terra vermelha, enfrentava ainda as dificuldades de seu acabamento urbanístico, sua consolidação econômica e, principalmente, procurava suas raízes políticas, enfrentando batalhas veladas que ameaçavam sua soberania. Naquelas tardes quentes do Planalto, enquanto a cidade se consolidava, a vida política do Brasil se contorcia para encontrar um equilíbrio que permitisse seu florescimento. Muitos falavam nesses fatores negativos políticos que podiam influir com o isolamento do governo no Planalto Central, e eu sempre discordei desse ponto de vista, porque acho que as causas, as razões que levaram o país à posição política que ele hoje tem, foram todas geradas, não em Brasília, mas pelo contrário, foram geradas no Rio de Janeiro. De modo que não há razão nenhuma para se atribuir ao que se chama solidão de Brasília o que aconteceu. E depois, não há mais isso que se possa chamar de solidão. É uma cidade ligada desde o momento em que foi inaugurada a todos os centros do país por telefone, por micro-ondas. É uma cidade ligada por estradas de automóveis a todos os pontos do país. É uma cidade que tinha tudo, afinal, para facilitar o seu intercâmbio com os diversos pontos do Brasil. Não vejo, portanto, nada que pudesse justificar como isolamento os fatos políticos que sobrevieram depois da inauguração de Brasília.